coisa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live onde a gente vai falar do alto custo da falta de estratégia. Eu sou o Leonardo Alevato, editor do blog Vendas em Academias, e vou bater esse papo com você para conscientizar você de quanto você pode estar deixando de dinheiro na mesa porque não tem uma estratégia bem definida no seu negócio. Então, vou colocar o meu slide aqui na tela, colocar minha apresentação aqui na tela. Já falei aí do conceito de estratégia, que é o meio desenvolvido para se conseguir alguma coisa. E aí, para você refletir, qual meio você utiliza para conseguir mais vendas? Qual meio você utiliza para desenvolver a sua equipe? Qual meio você utiliza para planejar a sua empresa? Então, se eu falo que estratégia é o meio desenvolvido para se conseguir alguma coisa, aqui eu estou perguntando para você, qual estratégia você utiliza para conseguir mais venda? Qual estratégia você utiliza para desenvolver a sua equipe? Qual estratégia você utiliza para planejar a sua empresa? Começa por aí. Se você parou para pensar, se você respondeu negativamente, se você não tem uma resposta para isso, então você tem que começar a se preocupar com essa questão de você não ter estratégia de negócios, inteligência de negócio, estratégia para atuar no seu segmento. Mas não é o fim do mundo, tem solução para isso e eu vou apresentar isso aqui para você. Mas antes eu queria trazer alguns dados importantes de uma pesquisa do Sebrae chamada Causa Mortes, o sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros 5 anos de vida. Esse estudo do Sebrae é de 2014, apesar de você poder dizer que é um estudo antigo, outros estudos mais recentes do Sebrae mencionam esse estudo. Ou seja, são os dados que tem, não foi renovada essa pesquisa, são os dados de 2014. Ainda assim, é interessante conhecer esses dados dessa pesquisa de 2014. E para você se situar, você como gestor se situar, onde exatamente você está. Se você está nesse percentual que eu vou apresentar aqui, que é um percentual negativo, né? Um percentual de ações negativas, ou de omissões, ou de falta de ação, ou de falta de atitude enquanto gestor, se você está nesse percentual, ou se você está no percentual das pessoas que não são desse tipo, que não fazem essas ações, que não têm esse tipo de atitude. 46% dos gestores não sabiam o número de clientes que teriam. Então, isso é uma pesquisa feita com empresas nos 5 primeiros anos de vida. Então, 46% dos gestores não sabiam o número de clientes que teriam. 39% não sabiam o capital de giro necessário. Se perguntar, de repente, o que é capital de giro, muitos também não iriam saber. 38% não sabiam o número de concorrentes que teriam. 37% não sabiam a melhor localização da academia, da empresa, perdão. 33% não tinham informações sobre fornecedores. E isso eu vejo muito ainda hoje, as pessoas pedindo informação de fornecedores. Você não tem um portfólio de fornecedor que vai oferecer os insumos que você precisa para funcionar como academia. Então você precisa ter essa lista de fornecedores. E não é só quando você começa o seu negócio. Ao longo das suas operações você precisa ter também, porque você vai precisar dessa lista de fornecedores. 32% não conheciam os aspectos legais do negócio. Você não precisa nem conhecer os aspectos legais, você precisa ter alguém que te oriente, você precisa ter um advogado que te oriente em relação a isso. 31% não sabia o investimento necessário para o negócio. Então você abre um negócio e fica como? Sem saber o quanto você precisa investir. 61% não procuraram a ajuda de pessoas ou instituições para a abertura do negócio. 55% não planejaram como a empresa funcionaria em sua ausência. Férias, por exemplo. Uma doença que o gestor tenha. Como é que a empresa iria funcionar? Né? E eu ouço muito gestor falando, não, eu tenho que estar que a empresa nisso não funciona. E se você adoecer? E você não vai tirar férias, você não vai precisar viajar, como é que a sua empresa funciona sem você? 55% não elaboraram um plano de negócios. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. É mais fácil do que você imagina elaborar um plano de negócio. 50% não determinaram o lucro, o valor do lucro pretendido com as operações. E aí eu chamo isso de filosofia Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu.
Se der lucro, deu. Se não der, a gente vê como é que faz, pede um empréstimo aqui e ali e vai sobrevivendo. 42% não calcularam o nível de vendas necessários para cobrir custos e gerar o lucro pretendido. Você já não sabe o lucro. Não sabe as vendas para cobrir os custos, que dirá o lucro pretendido, que você nem sabe quanto é que é. 21% não identificaram o público-alvo do negócio. Empresas, ainda segundo a pesquisa, empresas que costumam com frequência aperfeiçoar produtos e serviços, estar atualizada com respeito às tecnologias do setor, inovar em processos e procedimentos, investir em capacitação, tendem a sobreviver mais no mercado. Olha que interessante, hein? Estar atualizado com as tecnologias, aperfeiçoar produtos e serviços, inovar em processos, investir em capacitação, tendem a sobreviver mais no mercado. Experiência prévia ou conhecimentos no ramo influenciam a permanência das empresas no mercado. Entender de negócio e do negócio, e eu dou o exemplo do nosso mercado fit. Entender de negócio é você saber os conceitos básicos de administração. Entender de negócio é entender os conceitos, saber, conhecer os conceitos básicos de administração. Entender do negócio é entender as nuances do negócio fitness, do negócio academia. Então, é entender de negócio e entender do negócio. E aí eu faço mais um adendo aqui. Um empresário que resolva empreender no ramo de academia, mas não é um profissional de educação física, ele entende muito de negócio, mas talvez não entenda do negócio. Vai ter que fazer uma pesquisa mais a fundo sobre isso. Um profissional de educação física que não tem uma formação em gestão não entende de negócio, mas talvez entenda mais do negócio academia. E aí vai ter que buscar essa capacitação em gestão. Estratégia de diferenciação é mais vantajosa para a permanência das empresas no mercado do que a estratégia de custos. Então, independente do valor que você vai cobrar, do que você vai economizar, com o que você vai com as suas operações, a sua estratégia de diferenciação, os seus diferenciais são uma vantagem competitiva maior do que você ficar nivelando custo, receita, despesa para poder equilibrar mês a mês. Antecipar-se aos fatos, buscar intensamente informações e persistir nos objetivos são comportamentos que distinguem os empreendedores de sucesso. E aqui eu dou um exemplo assim, muito clássico que eu falei durante muito tempo, aliás, durante meses eu falei sobre isso. Pandemia do coronavírus. Primeiro lockdown. E aí eu perguntava, fazia live, perguntava e questionava nos grupos, e se fechar de novo? Ah, mas não vai fechar, mas não vai fechar, mas não vai fechar. Fechou de novo. Ah, e se fechar de novo? Não vai fechar, fechou. Tem lugar que teve terceiro lockdown. Então você precisa se antecipar aos fatos, você precisa ler o que está nas entrelinhas, você precisa estar antenado ao que está acontecendo à sua volta e não somente se fechar no seu mundo academia. Muito gestor faz isso, é buscar intensamente informações, não só nos grupos de WhatsApp com outros gestores, mas em outros mercados, com outros profissionais, com outros empresários. Ler noticiário, selecionar o que você está lendo para ter uma noção clara do que acontece à sua volta. A matriz SWOT fala muito bem sobre isso. As ameaças e as oportunidades. Então, você tem que saber o que está acontecendo à sua volta para você saber como aproveitar as oportunidades e que ameaças podem chegar até o seu negócio, prejudicando as suas operações. Sobre estratégia, existem 3 níveis de atuação em uma empresa: o estratégico, o tático e o operacional. O problema é que a maioria dos gestores, e a maioria mesmo, atua nesse último nível, que é o operacional. E não param para pensar a sua empresa, não param para traçar a estratégia da sua empresa. O gestor tem que estar nesse nível mais superior, o nível estratégico. E ele tem que ter pessoas no tático para coordenar o operacional. Senão ele fica atuando no tático e no operacional e esquece a estratégia. Infelizmente, uma grande parte, se não a maioria dos gestores, age dessa forma, muito mais operacional do que estratégico. Ter a ideia de um negócio, olha que interessante, ter a ideia de um negócio e colocá-la em prática é uma estratégia. Ah, eu vou abrir uma academia, eu quero abrir uma academia, tenho aqui um capital para isso, vou abrir. Abriu. Mas é só isso? Abriu a academia? Isso é uma estratégia. Mas nem de longe é a melhor e é ideal, e você já entra direto no operacional. Porque você vai ter que estar lá na linha de frente, vendendo, olhando os professores, ajustando tudo. Então, se você não levou um tempo para planejar a sua empresa,
você vai atuar muito mais no operacional. Essa pesquisa que eu citei do Sebrae, ela tem um outro dado lá que fala do gestor. Quanto mais tempo você passa planejando a sua empresa antes de abri-la, mais serão as suas chances de sucesso, e entenda-se sucesso como maior permanência no mercado, mais tempo de permanência no mercado. Então, isso pode ser uma estratégia, mas nem de longe é a melhor e a ideal. E não ter estratégia é uma estratégia, mas talvez não traga os melhores resultados, né? Eu deixo esses dois pontos aí para você refletir, mas o fato é que você precisa sentar, pensar e planejar a sua empresa. A estratégia mais comum que você vê, isso não é só no mercado fitness, muitas empresas fazem isso, muitos empreendedores agem assim. Eu trago aqui uma citação do meu amigo Léo Cabral, ele gosta muito de falar isso, eu gosto muito quando ele fala isso, que é defender no bololô e atacar na montoeira. É essa estratégia que muito gestor, inclusive fora do mercado fitness, isso não é uma coisa que acontece só no mercado fitness, utiliza essa estratégia, defende no bololô e ataca na montoeira. Uma outra coisa que você precisa pensar é que o gestor da academia é a mente estratégica do negócio. E quem veio com essa pérola foi o Fábio Cantizano, que é um colunista da revista Empresário Fitness. Então você, gestor, tem que se conscientizar que você é a mente estratégica do seu negócio. E para isso você precisa parar ou atuar menos no operacional e efetivamente mais na área estratégica, pensando a sua academia. Agora vamos entrar aqui no tema mais especificamente dessa live. Quanto custa não ter estratégia? Eu vou hipotetizar aqui, né? Eu vou mostrar uma hipótese aqui para vocês e depois eu vou fazer uma consideração sobre essa hipótese. Sem estratégia, você tem um ticket médio de R$100, 50 visitantes por mês, 20 convertidos em clientes. Você tem um índice de conversão de vendas de 40%. Sem estratégia nenhuma. Você abriu sua academia, botou sua equipe lá, as pessoas vieram visitar. 50 visitaram, 20 fecharam só. É assim, é possível fazer isso, tá? Sem estratégia nenhuma. É possível fazer isso. Agora, com estratégia, ticket médio R$100, 100 visitantes em vez de 50, 60 convertidos em clientes em vez de 20. E aí você tem um índice de conversão de 60%. Enquanto na outra, sem estratégia, você teve uma receita de R$2.000, com estratégia você pode ter uma receita, nesse caso hipotético, de R$6.000. E aí, depois eu vou fazer um comentário sobre isso aqui, mas você não tem estratégia na sua empresa, na sua academia, quando? Não tem um plano de negócio. Se você não tem um plano de negócio, você não tem estratégia, o alicerce da sua academia, o básico da sua academia. Como é que a sua academia vai funcionar? O que vai acontecer dentro dela? Então você precisa de um plano de negócio. E acredite, é mais fácil fazer um plano de negócio do que você imagina. É mais rápido fazer um plano de negócio do que você imagina. Existem modelos prontos para você seguir e preencher ali os campos necessários num plano de negócio. Então eu sugiro que você passe 1 a 2 dias no máximo fazendo isso. E você vai ver a diferença que isso vai fazer na visão que você vai ter do seu negócio. A cabeça vai abrir para traçar estratégia, porque o plano de negócio pressupõe isso, você ter as estratégias ali já delineadas, já registradas. Então, quando você não tem um plano de negócio, você não tem estratégia. Quando você não se desenvolve como líder e gestor, você não tem uma estratégia. Quando você não traça metas de vendas para a sua equipe, você não tem uma estratégia. Quando você não tem ou não analisa indicadores de desempenho, por exemplo, acabei de mostrar o ICV, o Índice de Conversão de Visitante. Quando você não tem ou tem e não analisa, você não tem uma estratégia. Quando você não tem processos de vendas delineados e registrados, porque não adianta você chegar para a sua equipe, formou a equipe, falou o que elas têm que fazer e aquilo fica ali mesmo. Quando tiver que contratar outra pessoa dali a 6 meses, 1 ano, o que foi passado lá atrás volta com a mensagem truncada. Então você precisa ter os processos de vendas delineados e registrados. Quando você não tem um plano de marketing que contemple, por exemplo, a criação de um fluxo contínuo de visitantes, você não tem uma estratégia. Você fica de braço cruzado, a sua equipe fica de braço cruzado, esperando os visitantes entrarem na sua academia. Porque se você não tem visitante, você não tem cliente. Quando você não tem um plano de treinamento e desenvolvimento de sua equipe, você também não tem estratégia. Quando você não tem um programa de desenvolvimento de líderes, é pegar aquela sua equipe ali e ver quem pode ser
desenvolvido como líder, para, de repente, gerenciar, para ir para uma outra unidade que você pretenda abrir. Então, você precisa ter esse programa de desenvolvimento de líderes. Então, esses tópicos todos mostram que o gestor não tem estratégia no seu negócio. E aí, como eu estava falando naquela hipótese, o prejuízo pode ser impossível de calcular. Você não sabe quanto você está deixando de ganhar. Mas você pode saber o quanto você poderá melhorar com a utilização de estratégias. E a meta é a principal delas, é a mais objetiva. A meta, e com elas vem os KPIs que você precisa ter e analisar. Então, quando você estabelece metas, você sabe para onde você vai. Se você não estabelece meta, o que entrar, entrou, e se perdeu venda também tá bom. Se você não tem os KPIs, se você não tem os indicadores de desempenho, se você não analisa os indicadores de desempenho, você nunca vai saber quantos visitantes entraram na sua academia, quantos foram convertidos, quantos leads entraram numa conversa de WhatsApp, numa conversa pela rede social. Você não vai saber qual é o seu churn, a quantidade de pessoas que saem mês a mês da sua academia, você não vai saber a quantidade de inativos que você retorna. Então, você não consegue calcular o quanto você deixa de ganhar, mas você consegue calcular o quanto você vai ganhar quando você delineia estratégias e metas, de novo. É a principal delas, juntamente com os KPIs que você precisa ter e analisar. Estratégias que você deve utilizar no seu negócio. Eu vou aqui pontuar algumas estratégias até para ir de encontro àquela falta de estratégia, aquelas ações ou falta de ações que caracterizam que você não tem uma estratégia. Então, a estratégia que você deve utilizar no seu negócio. Primeiro, ter um plano de negócio. Como eu falei, é mais rápido e mais fácil do que você pensa se você sentar 1, 2, 3 dias no máximo e pensar o seu plano de negócio. Desenvolver-se como gestor é uma estratégia que você deve utilizar também. Ler mais, seguir referências no seu nicho, participar de eventos, capacitar-se, ler a revista Empresário Fitness, ler o blog Vendas em Academias, tem muito conteúdo para você formar o seu background de conhecimento. Você não pode viver só das opiniões que você acha nos grupos de WhatsApp ou com outros gestores, porque aquilo é uma realidade deles. Pode funcionar para você? Claro que pode, mas você vai precisar testar. Então, você precisa aumentar o seu portfólio de conhecimento, o seu background de conhecimento, para você poder efetivamente aplicar como estratégia no seu negócio. Então, desenvolver-se como gestor. Uma outra estratégia que você precisa ter é estabelecer metas de vendas para a sua equipe. Você precisa de vez estabelecer isso. Que você comece com metas básicas, com metas baixas, já que você não tem, principalmente se você não tiver o histórico de números, de vendas, de conversões na sua academia. Então, comece com metas baixas e vai crescendo, vai construindo isso do zero. Escolha os principais KPIs para o seu negócio e analise-os regularmente, tirando insights para novas estratégias. A análise de dados é uma ciência, de fato. E você precisa dessa análise de dados tirar insights para aplicar novas estratégias. Então, isso é uma outra estratégia que você tem que ter no seu negócio. Delineie processos de vendas para a sua academia. Delineie e registre os processos de venda. Isso é uma estratégia sensacional para você melhorar as suas vendas. Desenvolva ações para criar um fluxo contínuo de visitantes na sua academia. De novo, se você não tem visitante, você não tem cliente. Então, você precisa ter essa estratégia de ter ações para criar um fluxo contínuo de visitantes na sua academia. Treine sua equipe. Treinamento interno e treinamento externo. O que quer dizer isso? Vou levar minha equipe para um parque para fazer um treinamento? Não. Treine com pessoas de dentro da sua academia, mas treine também com pessoas de fora. Porque a visão de quem está de fora é diferente de quem está dentro. Se você está numa ilha, você não consegue ter uma visão da ilha toda, mas alguém que está de fora, num helicóptero, por exemplo, consegue ter uma visão toda da ilha. Então, consegue ter uma visão mais geral, mais abrangente do que está acontecendo. E outro fato é que você, gestor, quando você está na sua academia, você está dentro da sua academia, você é parte dos problemas. Quem está fora geralmente enxerga melhor a solução. Então, treinamento interno, você, gestor, outros membros da equipe, mas também um treinamento externo com pessoas de fora. Desenvolva novos líderes na equipe. Isso também é uma estratégia que você tem que ter constantemente. Então, essas são as estratégias que você precisa ter no seu negócio para potencializar isso. Agora, vamos voltar lá na hipótese que eu levantei. Sem estratégia, você tem um ticket médio de R$100, 50 visitantes por mês, 20 convertidos em clientes,
um índice de conversão de 40%. Agora, se você pega essa hipótese aqui, essa ação, essa atuação da sua equipe especificamente, e traça algumas estratégias, e nesse caso aqui, especificamente, eu já mencionei isso em outras lives, você cria uma estratégia, você traça uma estratégia de criação de um fluxo contínuo de visitantes, ou seja, você vai fazer com que o número de visitantes aumente. E delineie o processo de vendas ou aperfeiçoe esse processo de vendas, isso faz com que você melhore a conversão. Então, com essas estratégias, você mantém o mesmo ticket, aumenta o número de visitantes, que você criou uma estratégia para ter um fluxo contínuo de pessoas ali visitando a sua academia, e você aumenta a conversão porque você melhorou os processos de vendas e treinou a sua equipe para aplicar esses processos. Então, se você tem estratégia, você consegue melhorar diversos pontos da sua academia. Eu dei só um exemplo aqui muito banal, não é banal, não. É o mais importante, é o principal, porque tratar os visitantes, converter os visitantes, é a porta de entrada de novos clientes na sua academia. Então, o ponto que você tem que dar mais atenção é aqui. E se com isso você trata os seus clientes ativos para que você diminua o seu churn e para que eles renovem até sem você precisar cobrar eles, e traça também uma estratégia para você pegar os seus clientes inativos e retornar eles, você vai potencializar muito, 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 muito o seu negócio, principalmente na área de vendas, que para mim é o core business de qualquer negócio. Toda academia, toda empresa deveria ter isso na cabeça, que o core business é vender. Não importa se é uma academia, se é um cabeleireiro, se é qualquer coisa, um supermercado, o objetivo tem que ser vender, vender, vender. Vantagens de se ter uma estratégia de negócio. Desvantagem eu não vejo nenhuma, mas a vantagem que você tem, primeiro, dá um rumo. Se você tem um plano de negócio, você está dando um rumo para a sua empresa. O segundo ponto é a organização, e com o plano de negócio você consegue fazer isso também. A otimização, a organização, os processos delineados, você também consegue manter uma organização das suas operações. A otimização desses processos e do plano de negócio, que você tem que otimizar sempre, você tem que rever sempre, você tem que ajustar sempre. Você pode ter um microajuste e um macroajuste, que é aquele ajuste que você faz mais pontualmente, e aquele macro que você senta para analisar ele como um todo e faz uns ajustes mais abrangentes, vamos dizer assim. Então, otimização, processo que você delineia, também você consegue otimizar as operações da sua academia. Controle é uma vantagem também de ter estratégia, detecção de falhas e consequente aumento de receita é o que você vai ter de vantagem tendo estratégias de negócio. E olha quantas estratégias eu entreguei para você aqui, para você analisar se você tem ou se você não tem essas estratégias no seu negócio. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso é uma citação clássica da obra Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, e eu trago para você aqui. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É aquilo que eu chamo de filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. Tá? Então você precisa saber aonde você está, aonde você quer chegar, e essas estratégias que eu citei para você são as mais fundamentais para você começar a ajustar as suas operações, começar a ajustar a sua empresa, se de fato você não tem nenhuma dessas estratégias implementadas na sua empresa, na sua academia. Você pode acessar o estudo que eu falei do Sebrae, Causa Mortes, o sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros 5 anos de vida. E lá tem muito mais insight, muito mais dados para você dar uma olhada, estudar e até comparar com a sua operação. Não deixe de reservar a sua vaga na próxima turma da Mentoria Vendas em Academias. O link está na descrição desse vídeo no YouTube. Lá você também pode baixar o material dessa live para você rever, para você anotar, para você tirar insight. E eu estou à disposição para tirar as suas dúvidas aí de tudo que você possa ter olhando esse material. Então, esse era o conteúdo que eu queria apresentar para você. Eu vou fazer o seguinte aqui, vou passar aqui de novo as estratégias que eu falei para você, para dar tempo de você se cadastrar e participar do sorteio que eu vou fazer já já. O sorteio que eu vou fazer já já de uma entrada para o 4º Congresso Gestão de Academia, que vai acontecer
no Arnold South America, que acontece nesse mês de abril, nos dias 14 e 15 de abril. Então, se você está assistindo essa live gravada, você não participou do sorteio, não pode participar do sorteio, mas está assistindo ao vivo, é só você entrar nesse link aí, copiar esse link aí, anotar esse link aí, entrar nesse link e se cadastrar lá rapidinho. Já já eu vou fazer o sorteio só enquanto eu falo aqui para você. De novo, as estratégias que você pode utilizar no seu negócio. Ter um plano de negócio, desenvolver-se como gestor, ler mais, seguir referência do seu nicho, participar de eventos, capacitar-se, grupos de mastermind, participar de uma mentoria. É muito... Eu nunca participei de uma mentoria e atualmente eu faço parte de uma que, assim, se for pegar uma curva de desenvolvimento meu como pessoa e como profissional, de quando eu comecei e agora, é uma mentoria de 1 ano, e agora que tem 7 meses a mentoria, é um crescimento absurdo. Então, vale a pena participar de uma mentoria, grupos de masterminds, estabelecer metas de venda na sua equipe é uma meta também que você tem que ter, escolher os principais KPIs e analisar eles constantemente para tirar insights para novas estratégias, delinear processos de vendas e registrar esses processos para a sua academia, desenvolver ações para criar um fluxo contínuo de visitantes na sua academia, treinar a sua equipe com pessoas de dentro, com pessoas de fora, desenvolver novos líderes na sua academia. Vamos lá, então, para o sorteio? Espero que você já tenha anotado aí, esse site, já tenha se cadastrado. Deixa eu ver como é que está aqui de cadastro. Pouca gente se cadastrou. Que bom que você vai ter mais chance. Deixa eu só preparar a tabela aqui que eu preciso ocultar uns dados sensíveis. Os contatos, telefone. Bom, vou compartilhar de novo aqui a minha tela. Vou compartilhar a minha tela aqui. Deixa eu compartilhar essa tela e vou compartilhar outra tela. Vamos ver aqui. Na verdade, eu vou... Bom, vamos lá. Apareceu uma... Bom. Opa. Esse daqui é o... Essa é a tela. Opa. Essa é a tela que você está vendo aí, que tem os nomes dos participantes, tá? Poucas pessoas se cadastraram, 46 pessoas. Aqui, como eu tenho essa primeira linha aqui, que é o cabeçalho, eu vou fazer um sorteio do número 2 ao número 46 para ver quem ganhou. E agora eu vou entrar aqui nesse site sorteador. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Vou entrar nesse site sorteador, sortear um número entre 2 e 46. A gente coloca aqui uma contagem regressiva. Coloca uma contagem regressiva e vamos sortear agora. E o número sorteado, o número 19. Vamos ver aqui quem é o número 19. Ângelo Dias. Ângelo Dias. Ângelo Dias foi o vencedor aqui do sorteio. Depois a gente vai divulgar esse nome aí. Ele, por acaso, é colunista da revista Empresário Fitness. Então tá aqui Ângelo Dias. Ganhou. Eu sei que ele vai estar lá no Arnold, não sei se ele vai participar do Congresso de Gestão de Academia, mas está aqui fazendo jus e ele vai ser comunicado aí que ganhou o sorteio dessa primeira ingresso para o Arnold South America. Hoje é dia 11 de abril, estou realizando essa live aqui, terminando ela, mas dia 12 de abril
você tem mais uma chance de ganhar mais um ingresso durante a live de lançamento da revista Empresário Fitness and Health. Acessa lá, revistaempresariofitness.com.br/live. Esse link que eu coloquei aqui, se der tempo ainda, você pode preencher para poder concorrer. É a mesma lista que eu vou utilizar para amanhã. E você pode concorrer mais uma vez ainda. Se a mesma pessoa ganhar, a gente vai fazer um sorteio novamente. Então vai lá, você tem mais uma oportunidade, ok, galera? Espero que você tenha gostado desse material que eu te entreguei aqui, a questão das estratégias. Baixe o material, analise, trace as estratégias da sua empresa. Você não pode mais ficar ao léu, deixa a vida me levar. Qualquer lugar serve se você não tem um rumo, se você não sabe a direção que você quer ir. Você precisa ter um rumo, você precisa ter estratégias para potencializar os resultados da sua academia. Obrigado, espero que tenha sido útil o conteúdo para você. Até a próxima live. Um abraço.